Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais uma aula, continuação, a parte 2 da aula 4. E agora vamos mergulhar em um aspecto muitas vezes negligenciado do controle do comportamento. São os efeitos colaterais do controle aversivo. Embora a punição e o reforçamento negativo possam parecer soluções rápidas e eficazes para alterar comportamentos, a literatura da análise do comportamento nos mostra que seu uso é cercado de complexidades e consequências indesejáveis. O controle aversivo, que inclui o reforçamento negativo, é o aumento do comportamento pela remoção ou evitação de aversivos, e a punição, que é a diminuição do comportamento pela adição de aversivos ou remoção dos reforçadores, pode parecer uma forma eficaz de alterar um comportamento. No entanto, ele carrega uma série de efeitos colaterais que tornam seu uso problemático. Esses efeitos vão além da simples mudança na frequência do comportamento-alvo e podem gerar complicações emocionais e comportamentais significativas, tanto para quem recebe o controle quanto para quem o aplica. Um dos principais efeitos colaterais do contato com estímulos aversivos é a eliciação de respostas emocionais, como tremores, taquicardia, choro e entre outros. Isso se torna um problema em procedimentos de controle aversivo por diversas razões. Primeiro, as respostas emocionais do indivíduo punido, por exemplo, um choro, pode, por sua vez, eliciar respostas emocionais, como pena ou culpa, no administrador da punição. Essas respostas podem funcionar como estímulos aversivos para o punidor, que então pode liberar reforçadores positivos para o punido. Por exemplo, dar um pirulito para a criança que chora. Isso reforça negativamente o comportamento do punidor, pois o choro cessa e, paradoxalmente, ensina ao punido que o choro pode ser reforçado, transformando-o em um comportamento operante. Além disso, o estímulo punitivo pode adquirir funções reforçadoras condicionadas, se preceder consistentemente um reforçador, como em experimentos com pombos, onde o choque, um estímulo presumivelmente punitivo, sinalizava a disponibilidade de comida e aumentava as bicadas. O mesmo ocorre com estímulos aversivos condicionados, como um pai severo, que pode eliciar respostas de medo no filho, por exemplo. O paradoxo da aprendizagem por reforçamento negativo. Um outro efeito colateral da eliciação de respostas emocionais é o paradoxo da aprendizagem por reforçamento negativo. Embora o reforçamento negativo aumente a probabilidade do comportamento que elimina ou adia um estímulo aversivo, a própria apresentação desse estímulo aversivo pode eliciar respostas reflexas ou respondentes, que são incompatíveis com o comportamento operante desejado. Isso significa que o comportamento que seria reforçado negativamente, por remover o aversivo, torna-se menos provável devido às respostas de medo ou ansiedade eliciadas pelo aversivo. Por exemplo, uma criança que gagueja e é criticada por isso pelo pai pode ter a crítica eliciando tremores, o que dificulta ainda mais a fala correta, tornando a gagueira mais provável. Supressão de outros comportamentos, além do punido. Outro efeito colateral significativo da punição é que o seu impacto não se restringe apenas ao comportamento que foi diretamente punido. Outros comportamentos que ocorrem temporalmente próximos à aplicação do estímulo punitivo ou que possuem alguma semelhança com o comportamento punido também podem ter sua frequência reduzida. Isso ocorre por contiguidade e não por contingência direta de punição. Por exemplo, se uma criança é punida por estourar um balão em uma festa, ela pode parar não só de estourar balões, mas também de correr, pular ou dançar, simplesmente por estarem acontecendo próximos ao momento da punição. Isso seria uma contiguidade. Esse efeito é particularmente prejudicial em contextos como a psicoterapia, onde uma crítica do terapeuta a um relato específico do cliente pode levar à supressão de outros comportamentos de cooperação ou de relatos importantes para o tratamento, mesmo que não tenham sido diretamente punidos. Por essa razão, o uso do controle aversivo não é recomendado em intervenções psicológicas. A ocorrência de respostas incompatíveis com o comportamento punido.
Após a punição de um comportamento, os organismos podem começar a emitir uma resposta incompatível com o comportamento punido. Essa nova resposta torna a repetição do comportamento punido improvável, funcionando como uma forma de evitar futuras punições. A resposta incompatível é negativamente reforçada, pois diminui a probabilidade de entrar em contato com a punição. Por exemplo, um rapaz que, após uma punição por ligar para a ex-namorada bêbado, entrega o celular a um amigo para evitar a ligação. Ou uma jovem que, após um término doloroso, começa a romper relacionamentos precocemente, para evitar o sofrimento de investir e ser abandonada. Essas respostas incompatíveis são, na verdade, respostas de esquiva e podem ser consideradas formas de autocontrole, onde o indivíduo modifica seu ambiente para alterar a probabilidade de outro comportamento seu. No entanto, uma desvantagem é que elas podem impedir o indivíduo de se expor às novas contingências, que poderiam ser mais favoráveis. Respostas de contra-controle. As respostas de contra-controle representam uma das maiores limitações do controle aversivo. São comportamentos mantidos por evitarem que outro comportamento do organismo seja controlado aversivamente. Em outras palavras, o contra-controle é uma resposta do reforçamento negativo que impede o agente punidor de exercer seu controle. Exemplos incluem um motorista que freia apenas na presença do radar para evitar a multa, ou alunos que conversam na sala e só fazem silêncio quando o professor está por perto. Mesmo em contingências de reforçamento negativo, como a mãe que persegue o filho para tomar o banho, o contra-controle pode aparecer como o filho que liga o chuveiro, mas não se molha para fazer a mãe parar de reclamar. Comportamentos como mentir também podem ser formas de contra-controle. Exemplo é o Bart Simpson, que inventa que o cachorro comeu o dever para evitar a bronca. Importante notar que o contra-controle não é uma função comportamental diferente de fuga ou esquiva, mas sim uma técnica para evitar o controle exercido por um agente punidor. Então, chegamos ao final dessa aula e concluímos o primeiro ciclo de estudos da análise do comportamento. Então, meus parabéns! No próximo vídeo, não percam a mega revisão, onde serão relembrados todos os conceitos vistos até agora para a fixação e organização das ideias. Até lá!